Olá, eu sou a professora Patrícia e hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da leitura dos contos de fadas para as crianças. Bom, existem muitas polêmicas relacionadas aos contos de fadas, principalmente nos dias de hoje, né? Questiona-se muito o protagonismo feminino nessas histórias, né? Porque geralmente tem as princesas, né? Elas são resgatadas pelos príncipes e isso é muito questionado. Eu não quero assim aprofundar essa questão polêmica, eu quero falar um pouco mais da importância dessas histórias. Mas é importante a gente saber que sempre os contos de fadas, eles foram marginalizados. Inicialmente, eles não foram feitos para apenas o público infantil, né? Na verdade, eles foram restringidos ao público infantil. Na verdade, eles não são nem mesmo autorais, né? Eles são histórias que pertencem à tradição oral e que foram, muitas delas, compiladas, né? Como pelos irmãos Grimm, por exemplo. Pegaram essas histórias pertencentes à tradição oral, que fazem parte de uma sabedoria popular e compilaram. É claro que eles também fizeram intervenções nessas histórias, algumas adaptações, de acordo com a visão cristã que eles tinham, né? Mas são histórias que na sua origem elas pertencem à tradição oral e da sabedoria popular. E é uma coisa importante da gente pensar é que se essas histórias elas se perpetuam até os nossos dias, se elas são contadas, recontadas, adaptadas, é porque elas trazem questões humanas importantes e universais. Por isso elas se perpetuam, por isso elas se tornam um clássico. Então isso por si só já é uma boa um bom motivo, né? Um bom argumento para se defender a leitura dessas histórias para as crianças. Um outro aspecto importante é que essas histórias, por elas pertencerem a uma sabedoria popular, elas trazem representados, né, por meio de personagens, situações, o inconsciente coletivo, né? Então, o inconsciente coletivo está ali representado por meio de arquétipos, que são o quê? Os arquétipos, eles são representações do comportamento humano, do comportamento, das emoções. Na verdade, são representações da própria psique humana. Então, ali nós temos representado o ego, temos representado o id, temos representado as pulsões, né, de vida, de morte. Então, eles trazem muitas riquezas nessas histórias, mas que são representadas de uma maneira concreta, por meio de personagens e situações. Na verdade, o inconsciente, a linguagem do inconsciente é por meio de imagens. Se nós pensarmos, por exemplo, nos sonhos, que é uma das representações, uma das expressões do nosso inconsciente, se dá por meio de imagens. E é essa mesma linguagem imagética que se utilizam os contos de fadas. E também, não só as imagens, né, que ali estão representadas, a linguagem do inconsciente ela é mais poética, né, porque se utiliza de imagens. Enquanto que a psicologia tradicional, ela explica o comportamento humano de uma forma mais racional, né? Se a gente pegar o Freud, a gente vai ver várias nomenclaturas que ele utiliza, né? Que nem ego, id, para explicar o comportamento humano. Há outras linhas da psicologia, como a psicologia analítica, que utiliza a imagem, né? Que vai valorizar essas histórias, que vai valorizar os sonhos, as imagens, para explicar o comportamento humano. Então, quando eu leio para uma criança um conto de fada, eu estou apresentando para ela
os vários comportamentos humanos, os sentimentos, as reações por meio de personagens, por meio de imagens. E isso para a criança é muito mais adequado. Por quê? Porque a criança, no seu desenvolvimento, ela tem um pensamento mais concreto e inicialmente simbólico, né? Que se torna mais abstrato lá pela adolescência. Então, para ela, é muito importante ter contato com esses comportamentos, com essas reações, né, que dizem respeito a ela mesma. E uma coisa interessante é que os contos de fadas, eles tratam muito sobre o crescimento, né? E a criança é algo da experiência infantil, o processo de crescimento. E tá lá, né, numa linguagem mais concreta, numa linguagem mais animista, né, que esses contos trazem para as crianças. Então hoje eu quero me ater a isso, mas futuramente a gente pode refletir mais sobre outros assuntos relacionados aos contos de fadas, porque tem muito conteúdo. Então por hoje é só e obrigada pela atenção.